Bom dia. Hoje Salmo 98. Os últimos salmos, todos eles têm exaltado a Deus, têm falado sobre Deus ser santo, Deus ser majestoso, Deus ter o domínio de terra e céus. E esse salmo continua da mesma forma. Então eu vou ler para vocês. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exaltai perante o Senhor, que é Rei. Percebe que todos os versos vêm falando sobre Deus e aquilo que a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Agora perceba o verso 7. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse verso eu quero pensar um pouco com você. Eu vou continuar só para a gente finalizar. Os rios batam palmas, junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com a sua justiça e os povos com equidade. Eu li o texto inteiro para vocês, mas quero chamar a atenção para o verso 7. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Olha que interessante, o mundo e os que nele habitam. Então está falando de nós dois. E o texto está dizendo claramente para nós rugirmos. Quem faz isso é o leão. O leão, a leoa faz isso, né? Mas principalmente o leão. E qual o sentido de pedir para nós, seres humanos, nós, como diz o texto, que habitamos a terra, rugirmos como um leão? Tem algo aqui, tem uma sabedoria profunda aqui para nós. Perceba que o leão, ele ruge somente num momento específico, que é para dizer que aquilo é dele. Por exemplo, o leão está com a leoa, ele está em silêncio. Se aparecer um outro leão, ele vai rugir para dizer: ei, essa leoa é minha. Se o leão estiver com os filhotes, ele está em silêncio. Se aparecer algum outro leão ameaçando, ele vai rugir para dizer: ei, esses filhotes são meus, fique distante. Da mesma forma com a terra onde ele está, o local onde ele está. Ele delimita o local e agora, se aparecer um outro leão ali, ele vai rugir, como que dizendo: ei, essa área é minha. E ele ruge para dar o aviso, porque diante do aviso, se o intruso continuar ali, o leão vai lutar para defender aquilo que é dele, porque ele rugiu e deixou claro: isso é meu e eu vou lutar para defender o que é meu. Vou lutar para defender a minha área, a leoa e os filhotes. Por quê? Porque são meus. Então o leão, ele ruge no momento em que ele vê algum tipo de ameaça que o impeça de ter as coisas ali, né? Se é que eu posso falar assim, de ter as coisas que são dele. A área, o local onde ele está e a família dele ali, né? A leoa, os filhotes e por aí vai. O rugir tem essa característica. O leão ruge para estar dizendo aquilo que é dele e que ele vai defender. Então, se o texto está dizendo que nós que habitamos no mundo devemos rugir também, então esse texto, falando de Deus, está me ensinando outra coisa também. Ele está me ensinando a dizer e cuidar de algo que é meu. Esse texto está falando a nós que habitamos o mundo, que estamos aqui no mundo. Existe algo para nós rugirmos, existe algo que é nosso e que nós devemos afastar o adversário, afastar o inimigo, tomar posse e defendermos o que é nosso. Então o rugir fala de conquistar, fala de defender, fala de proteger aquilo que é nosso. A grande questão que fica é: eu li o texto inteiro, e aonde eu encaixo isso?
Como é que agora eu consigo encaixar essas duas informações? Porque eu li o texto inteiro e qual foi a parte do texto que de repente eu não entendi que falava de algo para nós e nós não entendemos? Vamos rever o texto? Vamos reler o texto? Olha o primeiro versículo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo alcançaram vitória para o Senhor. Olha que interessante, a sua destra e o seu braço santo. Qual é esse braço santo que conquistou vitória para o Senhor? Somos nós na terra. Nós somos esse braço santo do Senhor, ou seja, aquilo que o Senhor faz nessa terra é através das nossas vidas. Moisés foi um braço santo do Senhor, José foi o braço santo do Senhor, Abraão foi o braço santo do Senhor, Davi e por aí vai. Todas essas pessoas simbolizam esse braço santo, ou seja, é o braço que simboliza tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu pego, aquilo que eu carrego, é através do braço. E Deus está dizendo, ei, eu tenho um braço santo. Por quê? Porque Deus é santo e tudo aquilo que se relaciona com Ele é em santidade. Então Ele está dizendo, olha, nós somos o braço do Senhor através do qual Deus vai alcançar vitória. Ou seja, tudo aquilo que nós conquistarmos nessa terra, fruto de um relacionamento com Deus, Deus está dizendo que a vitória é dele também. Quem foi que venceu Golias? Foi Deus. Deus venceu Golias através de Jesus. Deus venceu Golias através de Davi. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Foi Deus. Deus abriu o Mar Vermelho através de Moisés, que carregava aquele povo. Quem foi que salvou o Egito de uma fome terrível? Foi Deus. Deus salvou o Egito através de José, que ouvia Deus, obedecia e cumpria aquilo que tinha que fazer. E da mesma forma, todos os homens e mulheres narrados na Bíblia, é Deus fazendo através de pessoas, e é isso que o verso 1 está dizendo. Ei, Deus vai conquistar vitória através das nossas vidas, das nossas vitórias. Aquilo que eu faço em nome de Deus nessa terra é para a honra e louvor do nome do Senhor. Olha o texto que diz, então nós devemos rugir sobre isso, rugir sobre as nossas vitórias, dizer, escuta, isso daqui eu vou conquistar para mim. Por quê? Porque eu me relaciono com Deus grandioso, que é muito, infinitamente maior do que eu mesmo, mas que pela graça Ele me permite. Eu sou um braço do Deus a quem eu sirvo. O texto continua e fala o seguinte, o Senhor fez notória a sua salvação. Opa, salvação significa que eu vou rugir sobre a salvação. A salvação, nada que nós possamos fazer vai nos dar a salvação. Jesus fez tudo aquilo que eu preciso para ser salvo. Então eu vou simplesmente proteger essa minha salvação, eu vou guardar essa minha salvação. Davi usa essa expressão, ele fala, Senhor, dá-me a alegria da salvação, que eu possa me alegrar em saber que existe uma salvação esperando por mim. Ela já está em mim hoje, mas quando eu morrer nessa terra, então meus olhos se abrem e eu vou viver a plenitude dessa salvação, mas eu vou rugir sobre ela, ou seja, eu vou guardar, eu vou proteger a minha salvação. A Bíblia conta a história de Raabe. Raabe pendura um lenço vermelho para fora da casa dela. Aquilo simboliza salvação. E os espias falam para ela. Essa história tá narrada lá no livro de Josué, no comecinho do livro de Josué, a partir do capítulo 3. E aí fala, olha, se no dia que nós viermos aqui para tirar você, símbolo da salvação, se esse lenço vermelho estiver na tua janela, nós resgatamos você. Se não tiver, nós entendemos que nós não temos mais pacto com você. Percebe? A salvação ela já tinha, mas ela tinha que cuidar e proteger. O que ela estava fazendo? Rugindo em cima da salvação. O texto continua, lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade. Ou seja, o Senhor tem misericórdia e fidelidade. Através das misericórdias, o Senhor se esquece dos meus erros do passado, do meu pecado, das minhas faltas, das minhas falhas. Misericórdia do Senhor. Mas eu preciso agora defender isso tudo. Como? Eu mesmo preciso me perdoar dos erros, eu mesmo preciso esquecer os erros do passado, aquilo que Ele já fez por mim lá atrás, como que eu vou trazer para o dia de hoje viver novamente? Percebe que eu preciso proteger e defender essas coisas, guardar e evitar que o inimigo me roube a paz, me roube a tranquilidade, me roube o dia de hoje, que é o único tempo que eu tenho para me relacionar com Deus, é o dia de hoje. O texto fala, eu preciso rugir sobre a fidelidade do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tem para mim promessas
promessas incríveis e eu quero viver as promessas. Então eu vou me esforçar para tomar essas promessas, para pegar essas promessas, para viver essas promessas. Você se lembra da Bíblia conta lá no livro de Marcos capítulo 5, a história de uma mulher hemorrágica. A mulher sabia que Jesus curava, Jesus tinha cura. E o que ela fez? Ela ficou de braços cruzados? Não. Ela foi até ele, ela lutou, havia uma multidão. Ela de um lado, Jesus do outro e no meio uma multidão. Ela foi empurrando, acotovelando, afastando. A multidão mexia para um lado, para o outro. O que ela estava fazendo? Ela estava literalmente lutando, porque ela sabe, ali tem promessa de cura e eu quero essa promessa para mim. Foi isso que ela fez e tantas outras histórias de homens e mulheres que lutaram para viver as promessas do Senhor. O que é isso? É a hora que o leão se levanta, o leão ruge, bate os pés no chão e diz: isso daqui é meu e eu vou defender, isso daqui é meu e eu vou fazer de tudo, porque ninguém vai tirar de mim. E a história continua e fala o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos, regozijar, sentir uma alegria que brota de dentro de mim, cantai com harpas, louvores ao Senhor, com a harpa, voz de canto, com trombeta, ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Se eu entendo todas essas coisas, agora também entendo que eu vou me posicionar, por isso que ele usa a figura do rugir, do leão. Eu vou me posicionar para quê? Porque eu sei que existe um Deus e a minha vida vai expressar meu relacionamento com ele. Os meus louvores serão para ele, a minha celebração vai ser para ele. Eu não abro mão, eu vou defender todas essas coisas na minha vida. Não vou permitir que nenhum problema, nada possa me tirar do propósito de celebrar o Senhor nessa terra, de ter júbilo no meu coração nessa terra, de cantar ao Senhor nessa terra. Todas essas coisas eu vou fazer e eu vou defender, eu vou me esforçar para isso, eu vou declarar: ei, essa é a minha vida na terra. É por isso que a Bíblia vai dizer: ruja o mundo e os que nele habitam. Eu vou tomar posse de todas essas promessas que o Senhor tem para mim. Essa expressão, tomar posse, nesse sentido, é como se eu tivesse tudo isso nas minhas mãos e agora, como um leão, coloca os pés aqui em cima e agora ele vai rugir para dizer: eu quero viver cada uma dessas promessas, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que eu vivesse nessa terra, exatamente como os homens e mulheres que viveram aquilo que Deus tinha para cada um deles. Alguns chamam isso de propósito, mas eu acho que essa é a essência da vida, viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, que às vezes é diferente para um e para outro, mas no fundo nos alegraremos na mesma intensidade quando vivermos aquilo para o qual nascemos nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, hoje e sempre.